Boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos à primeira movimentação internacional das literaturas negras e periféricas do Instituto Gatued, NUPGED. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, estamos muito honradas de ter a presença dessa mulher aqui, né? Ela é antropóloga, Carla Pérola, né? Mulher negra em construção, mãe, filha, antropóloga, pesquisadora, esteticista, empreendedora, acadêmica de biomedicina, docente da UEPA, faz parte dos grupos de pesquisa GPEM, Visagem, Juerê e Nós Mulheres. É uma mulher que está em 500 campos ao mesmo tempo, ela tem 1000 braços, é hiperinteligente, tem muito conhecimento para nos repassar, e hoje ela vai dar uma palestra aqui para a gente a respeito da sua pesquisa e das suas grandes descobertas sobre negritude, sobre literatura, sobre feminismo, sobre ser mulher negra nessa cena. Oi, Carla, boa noite, seja muito bem-vinda, é uma honra te ter aqui. Boa noite, Leila. Boa noite a todos os nossos amigos, amigas que estão conosco nessa manhã, tarde, noite, né? Não sei o horário que vocês vão estar assistindo, mas nós estamos felizes em tê-los aqui, né? Na nossa primeira movimentação internacional das literaturas negras e periféricas do Instituto ED. E é um privilégio poder estar participando desse momento, poder estar dialogando, reencontrando, ainda que virtualmente, alguns amigos, como a Leila, embora a gente more quase no mesmo bairro, mas a nossa dinâmica, até mesmo os cuidados que nós temos ainda, por termos pessoas de risco em casa, né, a gente acaba, para preservá-los, mantendo ainda um pouquinho de distanciamento. Mas a gente espera que o nosso próximo encontro ele possa ser já presencialmente, para que possamos sentir assim, esse aconchego, esse calor humano, os reencontros, né, nos eventos, que é tão legal, aquele momento do credenciamento, que a gente pode estar reencontrando, tirando foto, matando um pouquinho a saudade. Então, Carla, a gente quer te ouvir, conhecer um pouquinho da tua pesquisa. Então, conta para a gente aí quem é essa Heloísa, que a gente quer conhecer profundamente, junto com esta Carla, que está descobrindo a negritude. Então, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho, né, para dizer como eu me encontro com a minha pesquisa, com o meu tema de pesquisa, e eu vou tentar brincar um pouquinho com o tempo, no sentido de ir e voltar em alguns momentos para justificar as descobertas, né? E essa descoberta eu vou ler aqui o meu título. E quando a Leila me convidou, foi interessante, porque eu estava passando por um processo de desencantamento, vamos dizer assim, usar um termo bem weberiano, em relação à aproximação, na verdade, dentro dos relacionamentos, quando se trata de uma mulher negra, de uma mulher periférica, de uma mulher que é mãe, de uma mulher que já passou pela experiência de um casamento. E isso daí, conforme eu for falando, vocês vão ver que tem tudo a ver com a pesquisa que eu tenho desenvolvido desde 2014, né? Bom, como a Leila falou, eu sou antropóloga, né? Eu trilho uma trajetória dentro da universidade na antropologia, e um dia desse eu estava contabilizando, e eu vou falar muito por alto, porque eu acho que eu me aproximo muito da Linda Nocelina, que é a mulher literata, jornalista, artista que eu pesquiso, que é da questão da idade, né? Não que tenha problema assim, mas às vezes os números eles não são compatíveis com o espírito que a gente tem. Então, um dia desse eu estava contabilizando, eu tenho 21 anos
de relação com a Universidade Federal do Pará, né? Desde a graduação até agora, esse momento que eu estou, de certa forma, me despedindo enquanto aluna da pós-graduação. Mas espero depois retornar novamente numa outra condição, quem sabe aí como professora da universidade, poder estar dando essa contribuição para quem contribuiu com a minha formação, né? Que é essa instituição que nós carregamos no coração. Então, dentro da minha trajetória, né, toda na antropologia, eu, desde a graduação, sempre tive contato com a pesquisa. E, embora eu tenha perpassado por muitas temáticas, quando eu termino o curso na graduação, eu já começo a enveredar pelos estudos de gênero. E, naquele momento, sobre orientação da professora Denise Cardoso, eu realizei, na verdade, eu peguei um material já de pesquisa que eu tinha enquanto aluna da iniciação científica, né, que tinha bolsa na iniciação científica, e construí o meu projeto e o meu TCC, fazendo recorte sobre mulheres quilombolas. Mas, naquele momento, o meu enfoque não foi a questão racial, até porque talvez não é que eu não me entendesse enquanto mulher negra, eu não me aceitava enquanto mulher negra, né? E aí eu volto um pouco mais na trajetória da Carla, quando a Carla criança ainda, quando ela não sabia lidar, por exemplo, com o cabelo crespo. E teve uma cena assim que foi muito marcante e que eu entendo essa cena como um marcador para o que seria esse apagamento da identidade, né, já que o cabelo ele é tão atrelado à identidade também da mulher negra, que foi eu ter apanhado uma vez, voltando para a escola. O meu sonho era vir sozinha da escola, né? E aí, quando a mamãe, enfim, permitiu que eu pudesse vir, que aí eu queria vir com os meus amigos, houve uma situação em que nós estávamos voltando, e um menino, que era negro também, nessa questão de discussões, eu nem estava no meio da discussão, e eu acabei sendo a laranja da história, e eu apanhei dele por conta do meu cabelo. E eu lembro que ele puxou o meu cabelo, né? E aquilo foi... Hoje eu não saberia, tipo, descrever com tantos detalhes. Mas foi uma situação assim, né? Na rua, aí as pessoas que estavam na rua começaram a falar, tudinho. E eu me bloqueei para aquele momento, né? Para quem era a Carla. E eu me lembro que o meu pai, ele trabalhava muito com isso, né? A questão... Ele dizia que a minha inteligência estava no meu cabelo, que eu era diferente, né? E o fato de eu ser diferente, toda uma estratégia para que, vamos dizer assim, dentro daquilo que ele compreendia, que era muito limitado, mas ele queria mostrar que aquilo que eu via, né, o meu cabelo, como eu via como um defeito, por não ser igual das outras meninas, na verdade, me fazia uma pessoa especial e diferente. E aí, a partir desse momento, eu comecei a apagar essa identidade, né, fazendo todos os procedimentos possíveis para manter o meu cabelo liso, né? E aí, até então, era o relaxamento, e aí, conforme a tecnologia dentro dessa área da estética capilar foi surgindo, eu então fui adaptando. Então, estou passando, né, agora só por um processo, vocês podem ver, de transição capilar. E isso foi acontecer ao longo da construção da tese, né? Mas então eu não me percebia, né? E para ver que foi algo que aconteceu bem lá atrás, ainda na minha infância. Então, quando eu fiz a pesquisa do TCC, o que me chamou muito a atenção foi a representatividade das mulheres, e não a questão atrelada à cor. E aí, então, eu, depois da graduação, eu fiz uma especialização mais voltada para as políticas públicas. Não abordei diretamente a questão racial, embora eu tenha pesquisado sobre o programa Raízes, que era um programa do estado do Pará, que assistia às populações quilombolas, né, as comunidades quilombolas, e algumas aldeias, né? Então, eu trabalhei muito mais na questão da assessoria
que a instituição dava e os programas que eram realizados, né? E aí depois eu fui para o curso de letras, e no curso de letras eu me deparei com a literatura, né? E aí a grande paixão, né, que eu costumo dizer, inclusive nos meus textos, na minha fala, que é o meu outro grande amor, né? O primeiro grande amor, antropologia, que me permitiu desconstruir e ainda continuo nesse processo de desconstrução e construção, e a literatura. E foi quando eu me deparei com a, a questão da invisibilidade das autoras, mais especificamente das autoras paraenses, né? Eu fiz uma disciplina de literatura na Amazônia, em que os principais autores que eu li todos foram homens. E naquele momento ainda, eu me deparei, foi quando eu comprei o meu primeiro exemplar do Diário Anda e Bandicheiro, só que tinha uma certa pressa para fazer o trabalho, tinha que fazer uma análise, e então a gente acabou escolhendo um outro, sendo um autor, né, para fazer o texto, e o meu livro, meu exemplar ficou ali. E quando eu terminei, aí eu pensei em voltar para o UFPA. Né? A minha graduação em letras eu fiz numa universidade particular, e aí eu quis voltar para o mestrado, e no mestrado eu quis casar essas duas grandes paixões. Então, no mestrado eu trabalhei com a Eneida de Moraes, e foi um trabalho muito marcante para mim, porque eu comecei a pensar, né? Não que eu não pensasse sobre, mas comecei a pensar com o olhar da antropologia, né, orientado pelos estudos de gênero, sobre o julgamento moral que recaía sobre as mulheres a partir das suas escolhas pessoais. E como isso pesava na produção intelectual dessas mulheres. E sobre a orientação da professora Angélica Maués, ela então sugeriu que no doutorado eu realizasse uma pesquisa, não mais com a Eneida de Moraes, mas com a Linda Nocelina, que era uma autora, é uma autora que ela gosta muito. E aí, então, eu aceitei o desafio, né, de conhecer a Linda Nocelina. Então, a proposta era de fazer análise, né, da trilogia dela, que é Menina que Vem de Taiara, Estradas do Tempo Foi, e eram 6 assinalados. E Menina que Vem de Taiara é a fase em que ela narra a história da Irene, que é a personagem em que ela se inspira na sua própria infância, para contar sobre essa Itaiara, que seria a fictícia Itaiara, né, que seria inspirada em Bragança. Em Menina que Vem de Itaiara, já tem alguns pontos, por exemplo, que me chamaram muito atenção sobre outras personagens, e aí a gente deixa para um outro momento, para uma outra fala, sobre a questão da morte social, que muitas mulheres passam, né, por conta do julgamento, e às vezes julgamentos infundados, né, as famosas fofocas que se constrói em torno de algumas personagens, né? E aí algumas coisas me chamaram a atenção, mas dos 3 romances, o primeiro capítulo que eu resolvi escrever foi sobre as Estradas do Tempo Foi, que é o segundo da trilogia. E esse romance, ele acontece no Colégio Santo Antônio, né, que fica localizado na cidade de Belém. Na verdade, o espaço, né, que ela se inspira para escrever é o Colégio Santo Antônio, que ela vai chamar de Colégio Santo Amaro. E é um colégio católico, e que eu lembro, tenho uma memória assim da minha infância, de quando eu ia para a casa da minha tia, no Jurunas, passar por lá, e aquela escola sempre me chamar a atenção pelos muros tão altos, né? E que, inclusive, é uma discussão que eu trago também na tese sobre como aquele muro ele tinha o poder de isolar aquelas meninas que estavam ali, que era um colégio interno, e também era um externato, né? Como podia isolar aquelas meninas que ali estavam da realidade que estava para fora dos muros. E o Colégio Santo Antônio, ele foi um colégio fundado pelas irmãs Doroteias, que vieram da Itália, né? Elas
foram convidadas a virem fundar esse colégio. Foi o segundo colégio das Irmãs Doroteias fundados no Brasil. O primeiro foi fundado em Recife. E, se não me engano, foi em Recife. E aí elas aceitam o convite e vêm para Belém. E a finalidade desse colégio era justamente de formar as mulheres, né, educar as mulheres, as futuras damas da sociedade belenense. Então, inclusive, quando eu estava realizando a pesquisa, eu recorri a alguns jornais pela hemeroteca, jornais da época, e eu pude encontrar, por exemplo, a lista de utensílios que era preciso trazer, né? Roupa, e eram roupas, inclusive, de tecidos que não são tecidos tão acessíveis para quem não tem um poder aquisitivo mais favorecido. Então, a escola era uma escola para meninas ricas, né? E é interessante que dentro dessa estrutura da escola se atendia também às órfãs, que eram educadas para serem as futuras empregadas dessas senhoras. E elas não se cruzavam dentro da escola, né? Elas era organizado de uma forma que tinham as aulas, mas elas não se encontravam. Era raro, inclusive, no livro, a Linda Nou, quando narra, através dos olhos de Irene, né, que vem de Itaiara para o colégio como bolsista, os raros encontros entre essas meninas, né, entre as meninas órfãs e elas que eram alunas. Mas ainda assim a Irene, que vem como bolsista, né, ela encontra dificuldade dentro da escola porque as coisas, né, as roupas dela não equiparavam ao mesmo nível das demais alunas. E aí a gente pensa, se a gente parar um pouquinho para a nossa realidade, ou pelo menos tenho essa memória, que eu estudei o ensino fundamental e médio em escola particular, né, embora a condição, vamos dizer assim, da minha família não permitisse, né? Então, toda aquela questão do esforço para se estudar. E eu me lembro muito bem disso, assim, no início do ano, né? A questão de você comparar o material, né? E aí sempre se tem cadernos da moda do ano, sempre se tem os temas do ano, e quando você não compartilha, né, desse universo, você acaba fazendo parte do grupo, como diz a minha filha, dos não populares, né? Os excluídos. E a Irene foi essa personagem, né, que permaneceu excluída, vamos dizer assim, por conta da sua condição ser, dentro daquele comparativo, inferior. Mas ela foi assimilada, eu uso esse termo, por um grupo. E é interessante que é um grupo que, embora tivesse condições financeiras de estar na escola, mas era um grupo que não era semelhante, vamos dizer assim, ao grupo das outras meninas. Da questão da família estruturada, né, de você ter aquela estrutura pai, mãe, juntos. E aí nós vamos ter um grupo formado pela Irene, que é a aluna que vem do interior, né? Nós temos a Heloísa, que é uma aluna filha de novos ricos, que enriquecem com o ciclo da borracha. Vamos ter a Lena, que é uma aluna que a mãe falece quando nasce e o pai morre depois, então ela acaba sendo criada pelo avô e pelas tias, né? Na verdade, a mãe não falece, a mãe foge, né? Então, aquela coisa do abandono, né? A mãe que abandona para fugir com outro homem. Pelo menos era a história que era contada para ela. E nós temos a Heloísa, Lena, Irene e Aldora, que era órfã de pai e mãe, tinha somente um irmão e que vivia no colégio, né? Ela era criada pela tia, que a cada 15 dias elas saíam para visitar a família, então ela ficava na casa da tia. E aí, nesse grupo,
é interessante que ele era um grupo assim bem peralta, vamos dizer assim, era aquele grupo que movimentava, né? E a Heloísa, das 4, ela era vamos dizer assim, a que mais chamava atenção pela sua beleza, né? Pelo corpo, né? E aí na descrição, a narradora, personagem, né? Ela descreve ela como corpulenta, ou seja, aquela menina que já tinha um corpo bem formado, aquele modelo violão, vamos dizer assim, né? E um dos motivos que fez com que, inclusive, ela viesse para a escola, viesse cedo para a escola, foi uma vez a mãe perceber que um dos empregados da fazenda estava olhando para ela com desejo. Né? E aí, então, eles rapidamente providenciaram que ela viesse para o colégio. E ela sabia desse poder que ela tinha, né? De, vamos dizer assim, de atrair os olhares. E ela, então, se apaixona, né, por um jovem, que é o Adelmo, em uma das saídas do colégio. E ela, então, acaba conhecendo, né, o Adelmo, que era de uma família do Marajó, né, na verdade, de fazendeiros do Marajó, mas que era uma família falida, que estava no processo de falência. E então, em Belém, só quem residia era a avó materna da Heloísa. E quando eu comecei a ler, que, né, o romance, ele não é dividido por capítulos, assim, numerados, ele é dividido como se fosse livros, né? Então tem um livro da Irene, tem um livro da Heloísa, tem um livro da Audora, que é quando o olhar se foca, né, sobre a história dela, dessa personagem, mas não isoladamente, né? Ela dialoga com todo o grupo. E tinha uma personagem também que era a Carla, que ela era filha de uma artista, né? Ela vinha de família italiana, e a mãe havia caído numa depressão por conta da separação. E ela era uma excelente artista, ela tocava muito bem, e ela tinha, inclusive, a Carla, o sonho de ser artista também. Só que para ser artista naquele momento era necessário abdicar do, do casamento. Por quê? Porque o casamento, de certa forma, iria prendê-la. Então, essas meninas, né, a partir da análise, quando eu fui fazendo, eu pude perceber que havia entre elas pontos comuns, né? E esses pontos comuns justamente se referiam a quê? Se referiam, por exemplo, à questão justamente de não se enquadrarem no que seria esse modelo ideal, né, de menina, né, de não a família não condizer com o que seriam esses padrões. E em vários momentos, né, eu consigo, como eu posso dizer assim, me ver nessas personagens, né, em alguns pontos. Mas dentre elas, a personagem que eu consigo assim me sentir, inclusive pela descrição física, foi com a Heloísa, né? De todas assim que aproxima. Quando aqueles que me conhecem e que tiverem depois a oportunidade de ler o romance, quando você vai lendo a descrição da Heloísa, para mim, inclusive a professora Angélica até uma vez chamou atenção em uma das orientações, que é você ver a Carla, a Pérola, né, diante de você. E nesse amor, né, que parecia assim tão perfeito, porque o Adelmo correspondia ao que sentia, ela correspondia ao que sentia, nós passamos a ter um impedimento. E esse impedimento não estava relacionado à questão financeira, porque ela poderia muito bem
não ter o interesse de ficar com ele, já que a família dele se encontrava em falência. O impedimento, ele vai partir pela cor, que até então a Heloísa não havia se percebido. E ela vai perceber no momento em que a escola sai para um evento, né, em que elas vão... É tipo uma marcha que tem, né, de várias escolas. E ela, então, ansiosa para ver se que ele havia prometido que ia acompanhar, né? Ela, então, ansiosa por esse momento, porque era muito difícil esse contato, né? Até as notícias que ela ficava sabendo era mais via as alunas que saíam, né? Que saíam e voltavam e conseguiam trazer um bilhete, conseguiam levar um bilhete. E a narrativa é, assim, fantástica, né? Porque ele acompanha, né? Então ela vai ali desfilando junto com as outras meninas e ele com um olhar muito apaixonado. Mas acontece uma situação que é quando a Heloísa olha para a sacada da casa dele e a família dele, ele era o único homem, o pai havia falecido, ele tinha então a mãe e as irmãs, elas olham, vamos dizer assim, com um olhar de reprovação. E aquilo deixa a Heloísa muito incomodada. Por quê? Porque ela não havia lidado ainda com a rejeição. E ela então fica sabendo, né, a partir de uma das alunas externas, que uma das irmãs do Adelmo havia falado sobre a sua cor. E é quando a Heloísa ela se percebe como uma mulher negra. Né? E aí então ela começa a se questionar sobre isso. Mas ela negra, ela de cor, né? E não é usado o termo negro, é usado de cor. Ela é uma mulher de cor. Olha só as ancas dela, né? Que é a parte do quadril. Olha só o cabelo crespo dela. E ela então ficou muito incomodada com isso, né? Só que ela percebia que esse não se tornava um empecilho para o Adel. Porque realmente a narrativa, ela te faz acreditar e ela te envolve de que o que ele sentia, o que eles sentiam era muito verdadeiro. E aí, lendo, né, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de romances, isso me fez pensar muito sobre o que a gente pensa, e aí eu volto para quando eu pensei o título da fala, para a questão das escolhas que acontecem no momento de você se relacionar. Quem é que é escolhido? Né? E se tratando de homens negros, quem são as mulheres que esses homens negros escolhem? Né? E aí, então, no momento da escrita, quando eu estava escrevendo esse capítulo, como eu falei para vocês que foi o primeiro que eu escrevi, eu me deparei, e agora eu não saberia dizer propriamente como, mas eu me deparei com a história da Lélia Gonzalez e o primeiro esposo. E aí eu fiz uma prancha, e daqui a pouco, não vai demorar muito, a minha tese, se Deus quiser, vai estar disponível e vocês vão poder estar acessando esse material. Eu fiz uma prancha mostrando o processo agora eu esqueci o termo que eu uso, mas é um processo de apagamento do branqueamento da Lélia. Né? Acho que são 9 fotos ou 6 fotos que eu utilizo, em que gradualmente, mudando pela questão do cabelo, que ela usava peruca, a questão da maquiagem, que de certa forma permitia com que ela parecesse também mais clara, mas é incrível quando você analisa visualmente como esse processo, que justamente é o processo que eu digo, que a Leila me apresentou, que é esse processo de construção de mulher negra, como essa branquitude ela vai sendo apagada, né? E algo que, vamos dizer assim, que chama muita atenção é justamente esse processo que a gente chama hoje da transição capilar,
como acontece, né? E aí tem uma foto dela que assim, vamos dizer assim, ela faz aquele corte que a gente chama do corte radical, né? O grande corte, que eu não tive coragem de fazer ainda, né? E eu acho que eu também não vou conseguir, porque a questão do cabelo, ela tá muito, eu entendo, né, como muito atrelada à questão da vaidade. Embora eu não me veja como uma mulher vaidosa, mas eu não sei como eu lidaria, né? Então eu tenho passado por um processo, vamos dizer assim, mais lento e mais trabalhoso, mas que eu espero, né, levar até o final, até poder ter o meu cabelo todo sem a questão da química. E aí, quando eu fui me deparar, né, mais detalhadamente sobre a história dela, e eu ficava assim, mas esse Gonzales vem de onde? Né? Porque até então eu via imagens e não via imagens dela, por exemplo, acompanhada. E aí então eu fui pesquisar sobre pouquinho mais, voltando atrás, e a Lélia, ela foi casada com um descendente, né, de espanhol. E ele era aluno do curso de psicologia. E depois de casados, né, a família dele manifestou com mais intensidade, vamos dizer assim, a reprovação da união, por ela ser uma mulher negra e ele ser um homem branco. E a pressão foi tão grande que ele cometeu suicídio por conta disso. E ela manteve o nome dele, Gonzales, como uma forma de respeito, né? Mas também como eu entendo como uma forma de, como eu posso dizer, de militar contra esse sistema que quando ele não tira a vida nesse sentido literalmente, esse sistema contribui para que nós sejamos pessoas que passam pelo processo dessa morte social, né? E a gente percebe através da trajetória da Lélia como ela trabalha, né? Como ela milita arduamente contra a discriminação racial, né? E foi um processo, eu acredito, muito doloroso, né? E aí, mais uma vez, eu me deparo com uma situação em que alguém tem, né, o sentimento interrompido, não pela falta da reciprocidade, mas por um sistema que não te permite amar alguém, né, ou vivenciar esse amor com uma outra pessoa que vai diferir, vamos dizer, da tua pigmentação de pele. Né? E embora a gente pense, e recentemente, acho que não tem nem um mês, eu escutei isso de uma pessoa, que isso era, na verdade, mimimi, era a dita frescura, né? É perseguição. E eu fiquei, e eu fiquei assim, o queixo foi no chão e ultrapassou o chão, e eu fiquei pensando, eu não acredito, né, que a gente escuta falar e parece muito distante, né? E quando tu escuta isso do teu lado e a pessoa, né, colocando a sua dor como maior do que, sabe, a dor desse outro, né? E isso entristece muito, porque eu penso que com a questão pandêmica nós tínhamos a esperança de que alguns valores fossem repensados, né? Diante da própria fragilidade que todos nós vivenciamos, das perdas, mas infelizmente, acredito, espero que alguns tenham conseguido, né? Mas, infelizmente, esse discurso, ele está muito mais presente do que a gente possa imaginar. E eu ouvi um tempo desse, né? E o que é pior é que mesmo nesse processo de desconstrução que eu tô da branquitude e da assimilação dessa identidade enquanto mulher negra, que me falta muito, você escutar que você é branca, mas tu é branca, só o teu cabelo que é crespo, só o teu cabelo que é seco, só o teu cabelo que é de preto, né? E foi algo que eu ouvi por muito tempo. Eu me lembro que quando eu fiz letras, foi o quê? Em 2011, eu tinha um colega que me apelidava de preto,
E por que o meu apelido era de preto? Por conta do meu cabelo. Né? Então, me pôr diante da tese, e eu falo a tese como um todo, nem falo somente da Heloísa, é me pôr diante do drama de várias mulheres, dentre as quais eu me incluo em vários momentos, né? Como a questão do peso moral, a própria questão da escolha, né? Vamos dizer assim, desse mercado das alianças que se estabelecem, e o quanto isso pesa. Né? E quando tu debate, quando tu estás ainda dentro desse debate, que tu tem a esperança de desconstruir esse olhar estrutural, machista, patriarcal, o te chamar de feminista é no tom de ofensa, né? De não entender, de não compreender e ainda te comparar como uma feminista que não é uma feminista dessas que não se depila, né? Então, eu fiquei pensando assim, gente do céu, o quanto se precisa ser desconstruído e o quanto esse debate, né, que a gente está propondo no evento, assim como pesquisas são necessárias, mas essas pesquisas elas precisam sair dos nossos muros, porque entre nós, como eu posso dizer, embora tenha, né, a gente sabe que dentro da instituição também não é tão diferente, mas eu penso que precisa ir além dos muros para que se alcance outras pessoas que não têm com mais, vamos dizer assim, facilidade esse debate e acabam reproduzindo de uma forma ofensiva esse discurso contra a mulher negra, contra a mulher que decide trilhar o seu próprio caminho, né? Contra a mulher que decide ser dona do seu corpo, que decide engravidar ou não, que decide interromper ou não uma gravidez, que o peso ele ainda é muito forte. Eu costumo dizer que eu pesquiso mulheres, a Ineida, ela sai de Belém em 30, a Lindanô, ela sai em 70, e quisera a Carla Pérola sair em 2022. E eu não falo sair de um estado, eu falo sair de um país, né? Por conta desse julgamento. Inclusive, eu trabalho um pouco na tese o que eu chamo da cultura do recomeço, que para muitas mulheres, para que elas possam viver as escolhas, elas precisam romper com esse espaço. Por quê? Porque ela é sempre vista como a posse do ex, né? Como se tu não te libertasse, né? Dessa aliança que foi estabelecida há tempo atrás, mas que também já não existe mais, né? E dentro desse redemoinho, vamos dizer, todo, é que a Carla, através da Heloísa, ela consegue se perceber essa mulher negra, né? Porque eu me vi assim, nossa, se a descrição física que a narradora faz é a descrição da Carla, por que que a Heloísa ela é de cor e a Carla não é? Já que eu tenho os traços, né, dentro desse como eu posso dizer, biotipo da mulher negra, né? E aí, então, quando eu passo, então, em outubro, por uma experiência, né, em que eu percebo que há um processo de escolha, e a escolha, ela parte priorizando a branquitude, eu me remeto mais uma vez a essa discussão, que foi quando eu pensei sobre a cor do inconsciente. Inconscientemente. Então, e isso, inclusive, eu debati, não digo assim, debater no sentido, né, de como se fosse uma discussão, mas conversando com uma amiga negra, e a gente tratando justamente esse assunto, o assunto de como se é doloroso e solitário se ser mulher negra, muitas vezes. E até então eu debatia, eu falava,
mas eu não havia passado propriamente por essa experiência no sentido das escolhas, né? E tu ser colocada como não é nem não ser colocada como uma opção, porque ali tu estás como uma opção, mas tu não ser preterida por um par, por um semelhante. Então, aí te vem toda uma gama de situações, inclusive a que vem no romance, que é a questão do branqueamento, né? Eu não tenho por que tingir, eu não tenho por que escurecer a minha família. Eu quero branquear. Então, se eu quero branquear, eu não tenho por que permitir com que o meu filho ele case com uma mulher de cor, ainda que essa mulher de cor ela tenha um poder aquisitivo melhor do que o meu. E foi o que aconteceu. Eles tiveram a sua história interrompida. Só que é interessante porque o romance ele deixa em aberto se eles ficaram ou não juntos. Porque a Heloísa, né, ela resolve, e aí eu vou usar uns termos bem antigos de quando eu via da minha avó, ela resolve se entregar para o grande amor dela. Só que ela sente o peso, ela se culpa por isso. E ela, então, quando volta para a escola, ela chama a madre e conta o que havia acontecido. E só para ter noção como era tão rígido, a madre nem permitiu com que ela tivesse mais contato com as meninas. A mãe dela, a avó, foi chamada, né, que era responsável, e ela voltou no mesmo dia para casa. E o que aconteceu depois? A mãe tirou ela do estado. Viajaram, né? E no romance diz que ele foi atrás dela. Só que ela dá a entender, né, que ela não queria ficar com ele, por quê? Porque já que ele a amava tanto, ela esperava que ele afrontasse a família. Na verdade, não era afrontar, era mostrar para a família que o sentimento que ele tinha não era errado e que ele podia ficar com ela. Só que ele não, vamos dizer assim, não teve esta atitude de enfrentar a mãe, de enfrentar as filhas, desculpa, a mãe e as irmãs para ficar com ela. E ela, então, quando vai embora, aí o romance diz que ele vai atrás dela, mas não, como eu posso dizer, não te permite, né, concluir se eles ficaram ou não, até porque uma das características marcantes da Heloísa é que ela era muito dona de si. Tanto que ela toma a decisão, né, de se entregar para ele mesmo não estando casada, mesmo sabendo todas as possibilidades que ela estava correndo. Ela poderia muito bem não ter contado nada, mas ela decide, né? E, e eu penso assim que para uma mulher que tem muito claro, né, aquilo que ela quer, você fazer o movimento, vamos dizer assim, necessário e a outra pessoa não te corresponder, é você compreender que, na verdade, o sentimento ele não é recíproco. E eu entendo, me colocando no papel da Heloísa, eu chegaria a essa conclusão. Então, se não é recíproco, não é digno do meu amor. Né? Não tem por que viver algo em que eu me dou mais do que esse outro não se doa. Né? E aí já é uma leitura pessoal da Carla, leitora, e não da Carla antropóloga, né? Fazendo a análise. E aí foi nesse processo que eu me vi na Heloísa. E pensando quantos amores foram interrompidos entre mulheres, entre homens negros, que não puderam vivenciar pela questão marcada da discriminação racial, seja ela pela cor, seja ela pelo cabelo. E, inclusive, eu até, quando eu estava escrevendo, eu lembrei de um fato que foi quando a minha filha nasceu. Quando ela nasceu,
uma das primeiras coisas que olharam foi o cabelo, que era para saber se o cabelo dela ia ser igual ao meu, né? E quando ela nasceu com cabelo liso, mas agora o cabelo dela é bem cacheado, né? Mas eu lembro assim que foi algo que naquele momento, tipo assim, você criança nasceu, você quer saber se a criança nasceu com saúde, né? Se ela nasceu bem, e a pessoa vai e olha para saber se a criança nasceu com o cabelo igual, né? É bem desagradável, né? E eu digo bem desagradável porque, tipo, eu já vim de um histórico traumático na infância, de ter apanhado, de ter buscado sempre apagar essa, vamos dizer assim, essa marca identitária. E aí buscarem justamente isso na tua filha, né, na criança que tu acaba de colocar no mundo, e aí tu te pensa, meu Deus, a menina já vai entrar nesse sistema de apagamento daqui a pouco. E é algo que nós aqui em casa, inclusive, trabalhamos bastante, né, que é essa questão de como ela se percebe, né, e ela ainda bem se percebe enquanto uma menina negra, exalta a questão do cabelo, e inclusive quando eu tomei a decisão de passar pelo processo de transição capilar, ela foi uma das pessoas que mais festejou, né, e dizia, olha, a senhora tem que usar o creme tal, a senhora tem que fazer o processo tal, e foi muito legal ter esse acolhimento, né, da minha própria filha, e de alguém, de uma criança, que passou por todo um processo de bullying dentro da escola, não pela questão do cabelo, já por outras questões, né? Então, foi quando eu pensei essa fala e quando eu pensei em trazer a Heloísa, foi justamente de trazer para todos vocês que estão assistindo a dor dessa mulher negra, né? Que não é preterida. Muitas vezes ela não é preterida. E embora se diga que não, isso é exagero, é mimimi, teu corpo é lindo. Teu corpo ele é muito lindo quando ele é desejado, quando ele serve de objeto de satisfação. Mas ele não é um corpo para acompanhar por uma vida, para ser apresentado como a companheiro. E aí a gente tem vários trabalhos, dados que mostram que o que eu estou falando não é uma questão de mimimi, é uma realidade muito dolorosa de muitas mulheres, né? E isso é um marcador que faz com que, eu acredito, muitas de nós prossigamos apagando a nossa identidade, seja alisando o cabelo, seja pintando, seja optando por procedimentos que, embora não tenha como tu, né, clarear a pele, mas existem técnicas de maquiagem que vão te permitir afinar o nariz, né? Ou seja, nariz mais afilado, mais próximo do padrão branco, em que vão, de certa forma, apagando essa nossa identidade, né? A identidade da mulher negra, que, né, eu ainda tenho muito a aprender, mas eu penso que ter começado a me perceber enquanto tal, ter começado a passar por esse processo de transição, era um passo necessário para que outros, né, possam ser pensados. Não sei se a Leila gostaria de me fazer alguma pergunta. Não sei como está o meu tempo também. Oi, Carla. O tempo está passando, mas a gente leva. Olha só, Carla, eu queria assim, te fazer uma pergunta. Não exatamente uma pergunta, mas eu gostaria que tu comentasse um pouco. Tu pesquisou também a Eneida de Moraes na tua dissertação, né? Que também é paraense, que também viveu uma realidade bem próxima do que viveu a Lindanô. Eu queria assim que tu fizesse um comentário sobre o trabalho da Eneida em comparação com o trabalho da Lindanô. Tu acha que tem alguma aproximação literária entre elas, na militância artística, alguma coisa assim? Aí uma outra coisa que eu queria comentar a respeito da questão racial, né? A Linda No trazer essa questão racial dentro do romance dela naquele momento,
é uma coisa inédita, né, para uma mulher não negra, de elite, de uma certa forma, ela era uma mulher que não estava dentro desse processo, né, desse processo mais racial, dentro da periferia. Ela não estava dentro da periferia, ela não convivia com as pessoas pobres, com as pessoas negras, né, que poderiam trazer essa discussão mais direta para ela, mas ela traz uma discussão que se a pessoa não fizer uma leitura muito atenta, como da pesquisadora fez, né, vai passar batido, né, porque a gente normaliza as questões, a gente normaliza o racismo, né, a gente normaliza o machismo, e é muito importante tu trazer isso dentro da tua tese. Eu achei muito bacana, muito rico tu trazer essa tua descoberta, né, para as pessoas entenderem um pouquinho assim e conhecerem como se dá essa realidade, né? Porque quando a gente vai se descobrindo negra, quando a gente vai se descobrindo dentro desse contexto e a gente vai mudando o nosso olhar, né? A gente vai percebendo que o racismo está em toda parte, que o racismo está em várias falas que a gente não conseguia perceber. A gente percebe que a gente é racista, né? A gente percebe que a gente está passando por um processo de transformação que a gente fica se questionando e se debatendo com tudo isso, né? Aí achei muito legal tu trazer assim, tu traz de uma forma muito evidente assim, como se deu esse processo, muito doido. E a Eneida de alguma maneira ela se aproxima dessa questão racial. Tá, vamos lá então. Vamos por partes. Primeiro, nós temos duas mulheres, né? E duas mulheres que passam por um processo de julgamento pelas suas escolhas, embora se deem historicamente em momentos diferentes e em momentos diferentes das suas vidas, né? A Eneida de Moraes, ela é logo do início do século XX, né? Então, na década de 30 é quando ela sai, né, de Belém. Só que a Eneida, assim como a Lindanor, elas tinham uma aproximação muito grande com a literatura. A Eneida bem mais privilegiada, né, por conta da família, né? O pai dela enriqueceu no período da borracha, né? O pai dela construiu uma casa para a Eneida nascer. E a mãe dela era professora. Então, ela, desde pequena, com 3 anos, se não me engano, com 3 anos, a Eneida ela começa a ler. E ela lia literatura russa. Eram clássicos que ela lia, né? Então, ela tinha como eu posso dizer assim, um olhar, inclusive a mãe orientava isso, né? Um olhar muito crítico para o que acontecia, inclusive sobre a política da época, que ela traz nas crônicas em Aruanda, né? O Antônio Lemos, ela traz esse cenário político, né? E ela, por conta disso, depois que a mãe falece, né, ela começa a ter atritos com o pai. Eu entendo, mais ou menos assim, acho que a mãe acabava sendo aquela mediadora, né? Mas quando ela falece na gripe espanhola, né, ela começa a ter problemas com o pai. E então, na primeira oportunidade que ela teve, ela começou a trabalhar de menor ainda, como secretária numa revista, e ela começou a escrever, só que ela escrevia utilizando o pseudônimo, né? Que era Miss Simpatia. Só que a Eneida, ela circulava com aqueles, assim, com os literatos periféricos, né? Era o Bruno de Menezes, o Dalcídio Jurandir, que era... Agora eu me esqueci, que era não sei se tu lembra, Leila, o grupo que eles faziam parte. Academia do Peixe Frito. Isso, exatamente. E ela justamente era mal vista por isso. Por quê? Porque ela circulava com homens, ela fumava, né? Ela bebia, ela estava nas rodas.
né, nas rodas literárias. E a Eneida, né, ela era o exemplo a não ser seguido. Né? É a mulher subversiva. E pesava sobre ela, né, o julgamento daquela que abandonou os filhos pequenos, que a gente entende, nós entendemos, não como abandono. Ela deixou os filhos com o pai, que naquele momento era a melhor opção que ela tinha, já que ela abdicou de tudo para ir para o Rio. Então, como é que ela ia tentar, vamos dizer assim, começar um trabalho com crianças ainda? Né? Mas ainda assim, a responsabilidade, nós sabemos que até hoje, num processo de separação, ela recai sobre a mulher. Né? Então, esse recomeço, vamos dizer assim, de uma vida, ele é muito incentivado para os homens. Inclusive, quando a gente pensa a viuvez, por exemplo. Quando uma mulher fica viúva, se espera que ela viva um luto eterno. Mas o homem, ele precisa casar de novo. Quem vai cuidar dele? Ele precisa de uma esposa. Né? Então, no processo de separação, a gente vê também esses mesmos discursos. E a mulher, ela precisa se dedicar à criação desses filhos. Porque se não der certo, a culpa vai ser dela. E é o mesmo discurso que a gente escuta hoje. A Lindenau, quando ela sai de Belém, na década de 70, a Lindenau tinha 53 anos e a Lindenau já era avó. E o mesmo julgamento recaiu sobre ela. Né? Ah, ela abandonou, deixou os filhos. E, inclusive, essa semana eu estou finalizando uma parte em que eu estou escrevendo, que no caso, o primeiro capítulo, né, que a minha tese eu não escrevi em ordem. Os capítulos, eles foram vindo, todos dialogam, eles vão estar dialogando entre si, mas eles não seguem primeiro, né, segundo, não. O primeiro, na verdade, é o último que eu escrito. Em que eu peguei algumas falas, eu fiz como eu posso dizer assim, esse flanar etnográfico em algumas falas de familiares, de amigos. E tem uma fala da irmã dela que é bem interessante, que ela diz assim, que para que ela encontrasse, para que ela vivesse motivos, assim, momentos de felicidade, ela precisou sair. Ela precisou ir para Paris. Por quê? Porque ela estava sufocada. E a Lindenau, ela teve os 3 estados, né? Como eu posso dizer assim, ela foi viúva, ela viuvou, casou, aí divorciou e casou de novo. Né? Ela passou pelos 3 estados civis. E ela vai encontrar o amor na França, quando ela estava escrevendo a tese. Aí eu pensei, nossa, será que eu devia ter ido para Paris para encontrar o meu também por lá, né? Mas foi na biblioteca que ela encontrou o grande amor dela, o Sérgio. Né? E aí a gente tem uma diferença no julgamento entre as duas, que é qual? A Eneida, ela tem vamos dizer assim, uma justificativa política por conta do partido. Ela abdica de uma vida, de uma maternidade, que eu inclusive discuto isso na dissertação, individual, para viver uma maternidade coletiva, que era o que o partido pregava. Né? Então, ela sacrifica a própria vida, inclusive relacionamentos, pela militância, que seria o bem maior. Né? A conquista do voto das mulheres, as denúncias. E a Eneida, ela, nos romances propriamente, porque eu não fiz análise de romance dela. Na minha dissertação, eu trabalhei com colunas que ela escrevia para os grandes jornais da imprensa carioca. Né? E nos jornais, quando eu fiz, por exemplo, a seleção de que matérias trazer, primeiro eu fiz li todas que tinham disponíveis, tanto no acervo do GEPEN, quanto as que eu encontrei na hemeroteca que não tinham no acervo. E aí eu fui classificando Mulheres de Ontem e de Hoje, era uma coluna, e Mulheres Contam a Sua Vida era outra coluna. Então, nesse Mulheres de Ontem e de Hoje, eram personagens, vamos dizer assim, que ela trazia como se fosse a biografia dessas mulheres, e eu, inclusive, falo na minha
dissertação que ela tinha um olhar, ela como a Lindenau, um olhar etnográfico muito refinado, da descrição do espaço, sabe? Da descrição das pessoas, dos temas que eram abordados. E, se eu não estou enganada, foi na coluna que era Mulheres Contam a Sua Vida, a primeira coluna que ela escreve foi sobre uma lavadeira do morro. Então, eu entendo que, embora ela não trouxesse, como eu falei, o debate direto, vamos discutir aqui a questão racial, mas ela apresenta esse cenário, porque ela justamente apresenta o que seria a rotina, o cotidiano de uma mulher negra que precisava descer o morro, buscar roupa para lavar, que precisava descer o morro e carregar em latas a água para poder lavar essa roupa. Né? Então, ela já traz, nessa abertura de quem são essas mulheres, uma matéria impactante que dificilmente entraria numa coluna para mulheres. Pensar mulheres, e aí eu me remeto um pouco para a questão agora da estética, que é um caminho novo que eu estou trilhando, é você atribuir muito aquilo que é o belo, ao padrão. Você trabalha em busca de um padrão. Você vende protocolos. Então, se tu quer vender um jornal e tu quer vender uma coluna destinada a mulheres, nós sabemos que o acesso ao jornal, ainda hoje, ele não é de todos. Né? A gente tem os jornais mais populares, né? Que acho que não sei se ainda é R$ 1, R$ 2, mas, por exemplo, os jornais da grande imprensa naquela época não era de acessibilidade de todos. E nós sabemos que até hoje algumas pessoas na periferia leem um jornal porque trabalham num prédio, porque trabalham num consultório, porque trabalham como secretárias em apartamentos, e esse jornal que iria para o lixo, que seria descartado, ele acaba, às vezes, sendo trazido para casa para outras necessidades. E aí tu tem acesso a essas informações. Né? Embora pareça ser algo distante, mas nós que estamos na periferia, nós que crescemos vendo, né, pessoas da nossa família trabalhando em prédios, lavando carro, sendo jornaleiro. Os meus tios eram jornaleiros. Por que eles liam jornal? Porque eles vendiam. Então, enquanto eles estavam esperando para vender, enquanto eles estavam entregando, era que eles tinham acesso a essa informação. Mas de dizer que se podia comprar, que se tinha o poder aquisitivo para todos os dias comprar, isso não era uma verdade. Né? Então, eu penso que quando ela lança, né, essa primeira coluna trazendo, eu penso que já é uma forma dela se colocar no debate, e se colocar no debate afrontando. Até porque ela deixava muito claro que a maior arma de luta dela era escrita. E aí, quando ela traz as outras mulheres, aí ela vem trazer artistas, ela vem trazer pesquisadoras, ela vem trazer professoras, inclusive ela traz, né, naquele período, o próprio magistério. Embora as mulheres estudassem para ser professoras, mas elas podiam atuar dando aula enquanto eram solteiras, porque depois que casava, elas não davam mais aula fora. Né? E aí a gente entra naquela discussão sobre, ainda que seja uma discussão bem dicotômica, sobre o privado, né, público e privado, mas naquela lógica se organizava desta forma. Você estudava, você dava aula, mas quando você casava, você ia cuidar dos filhos. Que é, inclusive, o que acontece com a mãe dela, que era professora. Né? Então, eu percebo ela se colocando desta forma, né? Trazendo, denunciando através da escrita. Já a Lindenau, né? Ela conhecia, né? Circulava também entre esses literatos, com Eneida, inclusive ela conhece o Dalcídio Jurandir em um sírio, em que a Eneida traz uma galera lá do Rio de Janeiro, né, até o Jorge Amado, Zélia Gattai, vem todo mundo para cá para o sírio. E é quando a Lindenau ela conhece o Dalcídio Jurandir. Né, e a partir daí eles estabelecem uma relação
de proximidade, que ela o vê como seu mentor, né, dentro da literatura. E ela tinha proximidade com Bruno de Menezes, inclusive ela escreve uma crônica quando ele falece, mencionando que os atabaques no terreiro naquele dia estavam em silêncio por conta do seu falecimento, né? Então, embora ela fosse branca, né, as duas, né, se bem que a Eneida ela era vista como índia, né? O Graciliano Ramos ele descreve ela na Memórias do Cárcere como morena, né, mas índia, com os olhos verdes, né, uma beleza exótica. A Lindanô, ela era branca, loira, e ela diz que o cabelo dela escureceu um pouco depois de uma mamona que caiu no cabelo dela, que era para ela tomar, ela não quis tomar, que era ruim, e caiu no cabelo e acabou escurecendo o cabelo dela quando criança. Mas ela era branca, né? Mas, o que eu posso dizer? Ela, e no livro que ela escreve, não está por aqui, que ela dedicou para o Dalcídio, quando ela fala sobre o processo de escrita, ela andava com um caderno, igual como nós andamos, quando nós fazemos a pesquisa. E ela foi ensinada pelo Dalcídio, né? Então era como se fosse um caderno de campo. E ele dizia assim, que a profissão de escritor não era uma profissão fácil. Não era só tu sentar na frente do computador e escrever. Então ela anotava, né? Como se ela tivesse ali um caderninho de campo e ela estivesse muito atenta para aquilo que acontecia. Né? E eu entendo que por ela passar por essa questão do julgamento moral dentro do colégio, e aí a gente não sabe até que ponto o que aconteceu foi real ou foi fictício, mas ela conseguiu ter essa sensibilidade de perceber. Né? E aí eu não sei até que ponto é a sensibilidade da autora em escrever e, como tu colocaste, também a sensibilidade da Carla em conseguir perceber esses pontos, né? Como eu te falei, são meninas que fazem parte de um grupo, mas que todas elas, de alguma forma, não se enquadram naquilo que seriam os padrões para estarem naquela escola, né? Daquele modelo de família ideal. Como eu não faço a análise dos outros romances, eu leio as crônicas, né? Li as crônicas, até porque eu estou construindo parte da história dela, que ela se apresenta enquanto personagem, mas eu estava construindo parte da história dela a partir dessa própria narrativa, mas eu acabei não focando muito, assim, né? Talvez tenha passado algo despercebido, mas o que eu chamo a atenção muito que ela apresenta é justamente em torno do que seria as histórias da vida vivida, que eu digo, que são aquelas histórias cheias de desencontros, que são as histórias que a maioria de nós vivemos, que são os romances reais, de eu viver um tempo, tu vive outro tempo, e por mais que haja um encontro, mas as nossas vidas não estão, vamos dizer assim, sincronizadas, né, para viver. E aí acontecem as rupturas, acontecem os distanciamentos, e é algo que eu passo a admirar muito na escrita dela. É isso, é de mostrar de uma forma poética, de uma forma literária, uma memória que é atemporal, porque ela não faz a marcação fixa, né? Ela não fixa esse tempo, e que torna, para quem lê, algo muito contemporâneo. Né? Não tem como, em vários momentos, não te perceber em algumas falas. Não sei se eu consegui responder as duas, mas em relação, como perguntaste delas, essa questão de ser mulher, né, de passarem por esse julgamento, de terem uma escrita, sim, refinada, no sentido do olhar, no sentido da sensibilidade, no sentido da estilístico, né? Até porque a Eneida, ela não era romancista, ela era cronista. A Lindanô, ela era cronista e era romancista, né? Tem estilos diferentes entre elas, mas são estilos ricos,
né? Estilos que trabalham com a memória, que te permitem transitar, e eu acho isso muito legal, quando tu tem uma leitura que o autor, ele te permite transitar por aquele espaço, ele te permite ser personagem, sem tu ser personagem da história, mas tu tá ali, né? Eu penso que essa é como eu posso dizer assim, um traço estilístico que não é fácil, né? Escrever não é fácil. E tu escrever um romance, né, com vários desdobramentos, e conseguir envolver o teu leitor para te chegar ao final e dizer, meu Deus, e agora o que aconteceu? Quando eu terminei todos eles, né? Quando tu não termina chorando, tu termina com várias inquietações. Por quê? Porque muita coisa fica em aberto. E eu acho isso muito legal, porque tu brinca com o imaginário do teu leitor. Então, para mim, são duas autoras que merecem vir, terem a visibilidade pela riqueza da sua produção e, além da riqueza da produção literária, pela sua trajetória. Né? A Lindanô mesmo fala, o Dalcídio, quando ele vai apresentar Menina que Vem de Taiara, ele diz que Menina que Vem de Taiara é escrito, sabe, nessa dinâmica, vê menino, vê panela, arruma casa, ou seja, mulheres, são mulheres como nós, né? Sim, sim. Que afrontaram, sim, os padrões da sua época, assim como a gente continua, como nós continuamos afrontando da Justamente. mesma forma. E por isso que nós estamos aqui. Cutucando o sistema. Por isso a gente consegue estar Exatamente. aqui falando, realmente. É isso que eu falo. Se não fossem mulheres, se não fossem tantas mulheres que, infelizmente, a gente não tem tempo de visibilizar, né? Mas mulheres que Mas a foram gente para a vai fazer o rua, máximo. né? Mulheres que foram silenciadas porque tiveram as suas vidas tiradas, interrompidas, para Sim. que nós estivéssemos aqui. Mulheres que abdicaram das suas famílias, né? E que foram julgadas e que sofriam por isso. Sim, Né? que deram cara a tapa. Eu tento colocar, tanto na dissertação como eu estou tentando colocar na tese, que eram mulheres que sofriam pelas suas escolhas também. Né? Por exemplo, da Linda não é fácil tu sair, tu ir para um outro país e deixar teus filhos. Para nenhuma mãe é. Mas em alguns momentos se torna necessário para que você possa viver. Carla, vamos encerrando. Sim, porque eu falo muito mesmo. Não, tá ótimo. Por mim, a gente levaria aqui horas e horas e horas. Mas a gente precisa encerrar e a gente precisa combinar aqui que a gente vai fazer outros vídeos desse para a E gente. aí trazendo outras personagens, porque Sim, com certeza. tem muitas mulheres que Muitas, precisam muitas, ser muitas. ouvidas E dentro. Sim, fala. e mulheres ouvidas dentro dessa Sim, produção literária. É a sim. Lena para ser ouvida, sabe? Que abdica, né? E eu vou dar um spoiler já aqui, que acho que vai ser a minha próxima fala, do Fale. próximo evento. A Lena, ela se apaixonou por uma freirinha. E elas começaram a trocar cartas. E foi descoberto, não quem, mas a freirinha, ela dormiu na escola e não acordou mais, foi transferida. E depois a Lena, e eram 6 assinalados, ela casa com um juiz da cidade, tem filhos, e por conta do escândalo que acontece com a Irene, isso, gente, é para vocês lerem a trilogia, ela se distancia da amiga. Então aí abre, né, uma discussão que a gente pode estar fazendo depois sobre uma menina, né, mulher, que se descobre, quem sabe, bissexual ou lésbica, porque ela sente, né, ela quer estar com essa outra, mas que é silenciada pelo sistema. Né? E, tradicionalmente, qual era o destino de todas que estavam lá? Era de casar e serem donas de uma família, zelarem por essa família, né? Por uma questão da moral. Então, inclusive, é um ponto dessa personagem que fica muito em aberto, inclusive na minha tese também. Por isso que eu digo enfim, não dá para a gente dar conta de tudo, né? Mas é algo que
eu me devo isso. Eu acho que eu preciso eu preciso escrever também sobre esse momento de descoberta e de como é muito difícil, né, você se assumir, né, assumir publicamente o desejo que você sente por uma outra mulher, e de como isso pesa também no momento das tuas escolhas, como tu te silencia para que os outros não sofram pela tua escolha e tu acaba te apagando, tu acaba te... e aí a gente entra num contexto, tu acaba te matando socialmente, vivendo um papel que não é o teu. Tá, mas isso daí já é o tema do nosso próximo vídeo. Exatamente. Está prometido. Professora Gatuede, o próximo vídeo de Carla Pérola é sobre a Lena. personagem Lena. Isso mesmo. Então, Carla, eu quero te agradecer imensamente. É uma imensa honra te ter aqui, minha amiga de muitos anos, companheira de pós-graduação, De muito companheira choro. de muito choro, companheira da vida. É isso, amiga. Eu que agradeço. Carla, Agradeço por me ouvirem, sim, né? Agradeço muito. se tu quiser fazer aí o encerramento, falar alguma coisa, Sim, eu quero, brevemente, né? Porque, como eu falo muito. aproveita e comenta como fica a Carla escritora nesse processo. Sim, como eu disse, estou finalizando a tese, né? Que também é um processo para mim simbólico de término de um ciclo e que na verdade fecha muitos ciclos, não só o ciclo acadêmico, mas um ciclo de vida também. E acho que talvez por isso tenha emperrado um pouco, porque a gente sabe que as finalizações elas não são fáceis. Mas eu sou muito agradecida pela antropologia, pela literatura, por terem contribuído na minha formação, por quem eu sou hoje, né? E eu fico muito feliz e tenho muito orgulho de me olhar hoje, de perceber a minha trajetória, que inclusive é uma trajetória que está dentro da tese, como eu falei, eu me vejo em muitos momentos, né? Eu acabo sendo objeto do meu próprio estudo. E quero dizer, incentivar a todos que estão aqui a dialogarem com a literatura. Nós temos muita coisa para pesquisar, né? Eu sempre digo que eu queria ter o privilégio de só poder ler, escrever e produzir. Mas, infelizmente, eu não temos, né, Leila, esse privilégio. Infelizmente. Infelizmente. A gente tem. Mas a gente tenta, a gente vai burlando esse sistema, né? A gente vai dando cara a tapa, né, para estar aqui. E o meu recado é esse: leiam, estejam atentos aos detalhes e vamos nos unir nessa militância, né, da desconstrução desse olhar tão opressor que nos silencia ainda, né? Mesmo a gente lutando, tem momentos que nós nos sentimos extremamente silenciadas, excluídas, e isso são em vários espaços do conhecimento. E que a nossa produção realmente ela possa ultrapassar os muros, compartilhem os vídeos, né, para que outras pessoas possam estar assistindo, possam estar pensando, porque eu imagino que assim como a Carla, ao longo da leitura de um romance, ela conseguiu se perceber enquanto mulher negra, quem sabe tantas outras Carlas também não precisam passar por esse momento para se sentirem libertas desse sistema, né, que às vezes parece ser algo tão simples, tão... Né, o que é você, de 3 em 3 meses, estar retocando a raiz? Né? É você estar apagando toda uma ancestralidade. Sim, processo Né? muito importante de descoberta. Exatamente. Sério. Então, eu agradeço do fundo do meu coração, Leila, por esse momento, a confiança. E aproveitem os outros vídeos, divulguem, compartilhem e até o nosso próximo evento. É isso, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, curtam os vídeos, compartilhem, comentem e aproveitem a nossa primeira movimentação internacional das literaturas negras e periféricas. Muito obrigada pela audiência.